Mitos da alimentação saudável. Quantos mitos você já ouviu sobre alimentação e perda de peso? Hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas e, claro, muitos mitos: a alimentação saudável. E para ajudar a desmistificar algumas crenças comuns, recebemos com muita honra uma convidada especial, internacional, a portuguesa Conceição Calhau, professora catedrática, nutricionista e investigadora, especialista no impacto da nutrição na saúde e professora da Nova Medical School em Lisboa. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Conceição, muito bem-vinda, estou muito feliz com a sua participação, principalmente porque isso representa um laço entre Brasil e Portugal. Sim, e acho que as questões da saúde são universais e acho que aqui os mitos da alimentação são universais também. Nós temos todos os dias na comunicação social, não é só para a perda de peso, é os 8 alimentos para o cérebro, os 4 alimentos para dormir melhor, quer dizer, enfim, a maioria das vezes isto também significa muito que a oferta é feita pela procura. Portanto, as pessoas precisam muito de saber mais sobre a alimentação porque têm uma noção clara da sua importância relativamente à saúde. Uma coisa que existe é aquele conceito, olha, se eu preparo o meu alimento cozido ou então grelhado, isso significa que vai ser melhor para a minha saúde, né? Mas a gente sabe que também não é bem assim. Então, o que considerar em termos de o preparo mais saudável para os alimentos, Conceição? Isso vem muito daquela fase em que nós tivemos uma noção também da relação próxima entre gordura e doença cardiovascular. Isto é mais ou menos do século passado, final do século passado, as doenças cardiovasculares começaram a aparecer como uma grande preocupação, portanto, as doenças que nós hoje chamamos de crónicas não transmissíveis, e uma associação com a gordura. E, portanto, a gordura passou a ser vista nessa fase como uma coisa má. Hoje sabemos que a gordura quimicamente não é toda igual e também na saúde não é igual. Ou seja, na altura, como a gordura era má, há que cozer e grelhar. No fundo, há que lavar os alimentos, o que retira a gordura e não só, portanto, ficam muitos nutrientes na água. E o grelhar também acaba por secar o alimento, também muitas vezes até formando compostos que são carcinogénicos, aquelas riscas escuras que têm compostos aromáticos e que dão algum sabor, mas que efetivamente são carcinogénicos. Portanto, a noção de dieta ainda está muito enraizada com esta noção do cozido e grelhado. Por exemplo, relativamente ao peixe, e acho que enquanto médico sabe que muitas vezes quando os médicos dão a recomendação aos doentes para comer mais peixe pela proteção cardiovascular e não só, a maioria das vezes os doentes o que fazem é vão comer cozido ou grelhado. E a gordura do peixe, quimicamente, é diferente. É uma gordura ômega 3 e sabemos que é extremamente importante como anti-inflamatória. Portanto, na verdade, há que desmistificar a questão da gordura e a questão do processamento culinário. E acho que a gordura também é um ponto importante, que eu acho que aqui também no Brasil se sente já muito isso, que são os produtos light. O retirar a gordura, acabamos também por tirar muitas vitaminas que são lipossolúveis, são solúveis na gordura, uma vitamina A, vitamina D, a vitamina K e a vitamina E. E, por outro lado, temos a adição de aditivos que são emulsionantes, que também não são bons para a saúde. Portanto, efetivamente, há aqui muito mito daquilo que é verdadeiramente o saudável. Agora sim, quando a gente fala emagrecer, vem aquela continha básica de mais e menos, né? Se eu quero emagrecer, eu tenho que gastar mais caloria do que eu consumo. Faz sentido isso ou também isso é uma coisa muito simples? A verdade, a termodinâmica não é bem simples no nosso organismo, mas efetivamente, em primeiro lugar, há uma noção muito importante que é gastar significa muitas vezes aquilo que já não fazemos, que é atividade física e exercício físico. Portanto, de facto, temos que nos mexer. Não é só para gastar, mas também e sobretudo para fazer massa muscular. E acho que esse é um tema que a maioria das vezes está esquecido. Só pensamos em gordura e em tecido adiposo, mas a verdade é que vamos perdendo massa muscular. Por outro lado, as prioridades metabólicas, e eu sou professora de bioquímica, as prioridades metabólicas vão mudando conforme os erros que vamos cometendo ao longo da vida. Ou seja, a prioridade metabólica no início pode ser distribuída por variadíssimas divisões da casa, portanto temos massa muscular, temos tudo a funcionar bem e começamos a não ter massa muscular, por exemplo, significa que aquela sala está fechada
e aquilo que comemos vai para o tecido adiposo. Portanto, a prioridade metabólica vai mudando conforme os erros que vamos cometendo. E, portanto, contar calorias por si só é extremamente redutor, além que os alimentos têm o seu interesse por aquilo que é riqueza nutricional e não propriamente o valor energético. Eu posso ter duas coisas com o mesmo valor energético, mas efetivamente o valor, a riqueza de nutrientes é completamente diferente e a função é diferente. E o índice glicêmico? Porque a gente fala muito sobre isso, né? Isso faz diferença no controle do peso? Por exemplo, a pessoa come um alimento que rapidamente Sobe o açúcar. o açúcar sobe no sangue. Ou então aquele outro alimento, como por exemplo, a gente ouve muito falar, né? A batata doce, mandioca, que é o que é dito, pelo menos, que consegue oferecer de uma forma mais suave essa glicose no sangue. Sim, nós temos quimicamente, ou em termos também funcionais, dividíamos muito os carboidratos em carboidratos de absorção lenta, que são esses mais ricos em amido, e de absorção rápida, como é o caso dos doces e, portanto, do açúcar, da fruta. Hoje já sabemos que também não é só assim, não devemos só categorizar em duas famílias, mas mais importante é o índice glicémico da refeição ou do alimento. Ou seja, quando eu como aquele alimento ou aquela refeição, qual é que é o perfil de açúcar no sangue? Porque eu posso ter uma subida muito rápida do açúcar no sangue e naquele momento foi excessivo para as minhas necessidades, o que na prática vai significar que vai ser convertido em gordura e ou em colesterol. E, portanto, mais importante do que saber se é rica em amido ou em frutose ou sacarose, é, por exemplo, se tem fibra, se tem proteína. Portanto, estamos a falar em impacto no açúcar do sangue e, mais importante então do que a quantidade ou essa qualidade de absorção rápida ou absorção lenta, é na realidade qual é que é o impacto naquele indivíduo. Porque também sabemos que o arroz, por exemplo, ou a batata, em dois indivíduos diferentes pode ter picos glicémicos completamente diferentes. Daí já falamos muito em nutrição personalizada. Isso faz até a gente pensar, né? Quando você faz uma refeição, como vai ser meu dia, né? O que eu vou fazer depois? Eu vou fazer esporte depois? Ou vou entrar numa reunião ou numa produção acadêmica, intelectual? E talvez tudo isso deveria entrar na balança também no momento da gente fazer escolhas, né? Sim, mas, por exemplo, uma coisa importante, que é agora o que também muitas vezes vamos ouvir falar do jejum intermitente, que é a distribuição das refeições ao longo do dia. Um dos aspectos importantes, e agora falando aqui também um bocadinho do índice glicémico de novo, o jantar, a última refeição do dia, para já deve ser a última refeição do dia e não a primeira da noite, portanto devia ser mais cedo. E depois, se calhar, não tanto a batata doce, não tanto as fontes de amido, mas sobretudo as leguminosas, o feijão, o grão, para fornecedores de carboidratos, de fibra, de proteína de origem vegetal e, portanto, poderíamos dispensar, não comer a batata, o arroz, a massa, o pão à noite. E, portanto, tínhamos uma refeição de baixo índice glicémico, porque à noite, efetivamente, vai ser acumulado na forma de gordura. Portanto, nós comemos para gastar. Nós não comemos para repor. Isso é bem interessante, né? Porque, assim, de fato, isso traz uma saciedade e não sobrecarrega o corpo físico. Exatamente. Essa questão da saciedade é uma questão extremamente importante, porque se pensarmos que muitas vezes pulam o café da manhã no jejum intermitente numa interpretação errada do jejum intermitente, que é pular o café da manhã, ao almoço comem facilmente uma salada, mas depois têm imensa fome à noite porque não está trabalhada a saciedade. E, portanto, as refeições à noite acabam por ter um outro impacto. Portanto, isso efetivamente vai ter muito impacto na saúde e claramente no peso. Conceição, quando a gente fala de superalimentos, né, que muitas pessoas acreditam que alguns alimentos têm superpoderes. Então, eu quero evitar o Alzheimer, eu vou lá e como uma castanha do Pará por dia. É como se fosse quase que um remédio milagroso, né? Existe mesmo essa categoria de elementos especiais encontrados em cada alimento? Faz sentido isso? Ou também, mais uma vez, isso é mais uma criação de mitos do que um serviço para a sociedade? Isso é uma modernização das ciências da nutrição. Eu já tenho 30 anos de carreira e quando tirei o curso de Ciências da Nutrição, aquilo que nós aprendíamos eram os campeões e deu um bom exemplo, que é o campeão de selênio. Um campeão de selênio significa um alimento muito rico em selênio. Ou se pensarmos naquilo que hoje falamos na neuroproteção, as antocianinas dos frutos vermelhos.
mas não propriamente o superalimento no sentido de que aquilo é panaceia de todos os males, que muitas vezes é assim que é interpretado. Portanto, uma coisa é dizer, ou termos o conhecimento que aquele alimento é uma boa fonte de vitamina C, é uma boa fonte de selênio, outra coisa é achar que o alimento tem superpoderes e que podemos não fazer exercício físico, podemos não dormir, podemos comer mal, mas se comermos aquilo, obviamente que vamos ter saúde. E, portanto, aí normalmente é a ligação errada com a comida. É interessante, porque parece que a gente sabe muita coisa que é falado nos jornais, nas revistas, enfim, na internet, nas redes sociais, e quando a gente vai a fundo escutando alguém que conhece bastante a matéria como você, como existe, na verdade, uma falta de conhecimento. É lógico que por isso que a gente precisa da nutrição, né? E precisa de uma nutricionista para orientar de forma melhor. Nós estamos aqui portanto, eu estou cá no Brasil e estou numa visita também a algumas faculdades e algumas escolas, mas as faculdades de medicina. É interessante perceber, nós em Portugal estamos agora a fazer uma reforma curricular para termos mais ensino da nutrição nas escolas médicas, o que aliás já acontece esta discussão no século passado nos Estados Unidos da América, e portanto é muito relevante nós termos a formação, a terapêutica, não ser só farmacológica. Portanto, o ensino da terapêutica na medicina deve ser também uma terapêutica nutricional, porque efetivamente o médico tem que perceber mais sobre a alimentação, da forma não só medicina preventiva, como também intervenção para o tratamento, e cada vez estarem mais próximas a nutrição e a medicina dos estilos de vida. Nós temos portanto, essa preocupação nesta escola médica, na nova Medical School, mas também temos uma preocupação, por exemplo, e acho que aqui no Brasil é claro também o número crescente de crianças com excesso de peso e obesidade. E em Portugal também estamos com a mesma realidade. Mais de metade da população tem excesso de peso e obesidade. Portanto, alguma coisa está a falhar. E, portanto, nós neste momento abrimos-nos a receber numa Summer Medical School crianças para, por exemplo, irem para o Kitchen Lab, para a nossa cozinha experimental, preparar refeições, que é também isso que fazemos com os estudantes de medicina. Porque muitas vezes desmistificamos estas questões. O clássico do médico são os ovos e o colesterol. É sempre a mesma questão de que se tem um colesterol alto não pode comer ovos. E na verdade sabemos que aquilo que está mais associado ao colesterol mau é a síntese endógena de colesterol. E são carboidratos a mais e gordura saturada a mais. Não é o colesterol dos alimentos. E, portanto, há aqui, de facto, muito para dar a conhecer para podermos ajudar as pessoas a ter mais saúde. Conceição, e quando a gente fala que o intestino, todo o aparelho digestivo funciona como um segundo cérebro, porque aí a gente vai além, né? Não é só o alimento, não é só a forma de se preparar, mas também esse relacionamento com o corpo físico, com a flora intestinal e com tudo que faz essa interface, né, entre o nosso mundo interior e o mundo exterior. Pois, acho que para a neurologia ainda saberá melhor do que eu, não é o segundo cérebro, é o mesmo. Aliás, qualquer pessoa terá a noção clara de que quando está nervosa, dói a barriga. Pelo menos para muitas pessoas, ou quando estão apaixonados, servem as borboletas. Portanto, há aqui uma relação forte, mas muitas vezes a associação é cérebro-intestino. O que nós sabemos hoje é que há muita informação que vai do intestino para o cérebro e do intestino, e que o intestino não é um tubo digestivo, mas temos milhões e milhões de micro-organismos que estão numa interface e que nos permitiram evoluir enquanto espécie humana, porque, por exemplo, tem uma função importante para, no processo digestivo, retirar o que nós temos nos alimentos para serem absorvidos. Portanto, ajudam-nos a obter mais nutrientes dos alimentos durante o processo digestivo. Ajudam-nos também no sistema imunitário. E acho que hoje é um tema extremamente pertinente quando nós pensamos nas doenças autoimunes da vida adulta. Ou seja, a imunotolerância é educada, o nosso sistema imunitário é educado durante os primeiros 2 anos de vida. E é uma conversa entre os micro-organismos que estão no intestino e o nosso sistema imunitário, que é o nosso exército. E se essa aprendizagem não acontece da melhor forma, nós depois podemos ter na vida adulta 2 extremos. O cancro, que é quando o sistema imunitário nem percebe o que está a acontecer, ou então o sistema imunitário hiperreativo, que reage a nós próprios, não é? E, portanto, isso é muito feminino, como eu costumo dizer, as mulheres são as principais inimigas de si próprias, são as que têm mais autoimunes, mas efetivamente, estes micro-organismos são extremamente relevantes para nós e é importante cada um que está a ouvir perceber que não está sozinho, pode estar bem ou mal acompanhado.
conforme estes micro-organismos. É muito interessante. Dentro da nossa área da neurologia, da neurocirurgia, da neurociência, nós percebemos que até algumas doenças, como por exemplo o Parkinson, o Alzheimer, talvez tenham uma grande correlação, e o nervo vago, que faz essa grande comunicação neural, talvez seja uma ponte, né? Um ponto de estabelecimento de contato. Falando um pouquinho mais de mito, suco detox, porque o pessoal adora esse termo, né? Detox. Passou uma noite ali, muitas vezes numa festa, ou está muito exausto, aí esse nome é sedutor, né? Detox. Então vou me desintoxicar. Existe isso mesmo? Ou também, enfim, é mais um mito? Pois, para já, o chamarmos detox do ponto de vista legal, pelo menos na Europa, pode ser ilegal, porque é uma alegação de saúde que não está aprovada e, portanto, aquilo, tendo a designação de detox, leva exatamente as pessoas a pensar: vou fazer o que me apetece, mas depois vou beber qualquer coisa que me vai limpar. Bom, isso não é bem assim. Claro que depois dos excessos, fazer uma redução no dia a seguir ou 2 dias a seguir, portanto, voltar àquilo que é o habitual, isso faz sempre sentido. O que é um detox? Pois isso eu não faço ideia. Há pessoas que fazem como eu chamo, uma sopa fria. Portanto, põem os legumes. O risco do detox, aliás, eu acho que há 2. Um é índice glicémico elevado, porque muitas receitas nos sumos detox têm muita fruta e, portanto, podem, de facto, ter um pico glicémico. Por outro lado, é exatamente este risco de o mais é melhor. Se um faz bem, 10 faz melhor, exagerarem naquilo que pode ser até a exposição a fitoquímicos. Por exemplo, no caso das pessoas que têm hipertiroidismo ou hipotiroidismo, em que estão a fazer, principalmente no hipotiroidismo, estão a fazer suplementação, estão a fazer a hormona da tiroide, portanto, um medicamento, e acabam por ter uma TSH extremamente elevada, porque muitos fitoquímicos, muitos químicos que vêm das plantas juntos, acabam por aumentar aquilo que nós chamamos as enzimas de fase 2, a conjugação com o ácido glicurónico, que acaba por aumentar a excreção das hormonas da tiroide. E, portanto, passamos a ter uma tiroide sempre a ser estimulada, e já vi na clínica alguns casos em que as pessoas exageram nestas poções mágicas e depois acabam por ter consequências na saúde. Nossa, muito obrigado pela sua participação, mas antes da gente encerrar, eu quero falar 2 coisas com você. Primeiro, para você que está escutando a gente e quer saber mais sobre o trabalho da doutora Conceição, todo mundo pode, tá? Adquirir o livro que ela publicou. Deixemo-nos de tretas, a ilusão da comida saudável. Conceição, conta pra gente um pouco sobre esse livro. E pessoal, olha só, dá para comprar pela internet, né? Pois, eu há bocadinho dizia, há 30 anos que dou aulas de bioquímica, dou aulas também de toxicologia. Tenho-me dedicado sobretudo ao ensino e à investigação e a publicar artigos científicos. Nunca tinha escrito um livro, não era propriamente a minha vontade maior. Mas, de facto, com as redes sociais, depois há bocadinho aqui no pré estávamos a conversar sobre de médico e de louco todos têm um pouco, e hoje em dia, claramente, de nutricionista e de louco todos têm imenso. E as pessoas, como comem, acham que percebem da alimentação. Portanto, senti-me quase que numa necessidade de ajudar também fazendo este livro, e em Portugal tem tido muito sucesso. É, de facto, com uma linguagem muito acessível, com grande sentido de humor, porque é, obviamente, uma das coisas que eu gosto, e deixa uma mensagem final, que é comer menos, comer metade, mexer o dobro, rir o triplo e dormir ainda melhor. Nossa, que maravilha! Muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigada, lembrando que, olha, Hipócrates, o pai da medicina, falava o seguinte, que o alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o alimento. Faz sentido, né, Conceição? Faz muito sentido. E, aliás, Burkitt, que na medicina conhecem, ele também dizia que temos que preparar mais os médicos para esta medicina de prevenção, dando mais a conhecer sobre nutrição. Portanto, faz todo sentido esta ligação hoje e este respeito pelas ciências da nutrição na medicina preventiva. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Fernando. Pessoal, a gente fica por aqui, tá? Dê seu like, compartilha com todo mundo, principalmente porque é muito bacana esse elo entre os 2 países. Falamos a mesma língua, o português, e tanto conhecimento sobre alimentação e saúde do corpo e da alma. Deixe seu comentário, dê seu like, Conceição e eu vamos olhar e responder com muito carinho, tá bom? Um beijo no coração, uma ótima semana e até domingo que vem.